Olá pessoal, bem-vindos de volta ao meu canal. Para quem é novo por aqui, olá, meu nome é Mari e esse aqui é o penúltimo vídeo da série do 7º período da Engenharia Mecânica na UFRJ. Então hoje eu vou mostrar para vocês como ficaram os meus cadernos nessa última semana de aulas, que foi a 12ª. Como sempre, eu vou começar mostrando aqui o acompanhamento das aulas, né? Então olha só, aqui estamos, e dá para ver que ela está completamente preenchida. Isso porque as aulas já acabaram, tá? Eu já passei em tudo, foi tudo tranquilo, e eu vou explicar um pouquinho como é que foi essa última semana de aula. Então, na última semana de aula, eu tive trabalho de usinagem, eu tive trabalho de metodologia da pesquisa também, trabalho de fontes alternativas de energia, que acabou sendo adiada a data de entrega para o dia 18. Então, na verdade, eu tive 13 semanas aí do semestre, porque era para ser entregue na 12ª semana, mas eles adiaram uma semana, então foi para a 13ª. Elementos de máquina, não tive mais nada, porque na semana 11 eu tinha terminado a 3ª prova, então não tinha mais matéria, nem avaliação. A mesma coisa para transmissão de calor, já tinha terminado as provas. E para máquinas térmicas a gente teve um trabalho sobre aquecedores na última aula do semestre. Então vou começar aqui por usinagem, vou mostrar para vocês o que eu fiz. Então, usinagem tiveram, na verdade, 2 trabalhinhos nessa última semana, sendo que um desses trabalhos foi na última sexta-feira do semestre. Então, 1h ele resolveu passar um trabalho assim aleatório para ser entregue até domingo, sendo que o período terminava no sábado, mas tudo bem, né? Fazer o quê? E aí, então, aqui temos alguns cálculos que eu fiz para o meu trabalho. O primeiro trabalho era sobre furação. A gente teve que calcular velocidade da broca, dimensão da broca, algumas coisas diferentes. E o último trabalho, que foi na sexta-feira, foi sobre taxa de remoção de material no fresamento. Então, o fresamento é um processo de usinagem, tá? E como todos os processos que a gente estudou nessa aula. E não era um trabalho difícil, devo dizer que, na verdade, a gente teve um projeto e o trabalho foi mais tranquilo, porque era só uma questão, na verdade, só tinha que tomar cuidado com o arredondamento, o truncamento e também com as unidades, mas o projeto foi um pouquinho mais longo, tiveram algumas questões diferentes que a gente teve que olhar não só no caderno, mas também nas notas de aula do professor para conseguir chegar a uma resposta. E foi basicamente isso, tá? Para a usinagem, a gente terminou o semestre com 3 ou 4 trabalhinhos valendo nota, acho que foram 4, na verdade, foram 3 trabalhos e um projeto maior. E eu vou falar para vocês, quando eu tiver minha nota, qual foi minha nota, que vai ser no próximo vídeo, né? O último vídeo do semestre vai ser sobre as minhas notas, o que eu achei do semestre, esse tipo de coisa. Atualmente, faltam 2 notas entrarem no meu boletim. Não sei quando elas vão entrar, mas eu já sei mais ou menos qual vai ser a nota, só preciso da confirmação. Sobre transferência de calor, eu fiquei de terminar o meu caderno aqui, olha, na parte de radiação térmica eu não tinha assistido a última aula, eu assisti a penúltima, fiz essas anotações, só que tá faltando a última. Eventualmente eu vou preencher esse caderno, provavelmente amanhã ou depois de amanhã, que eu coloquei como um dos meus objetivos a ser feito, né? Agora, para máquinas térmicas, como eu falei para vocês, teve um trabalhinho e o que eu gosto de fazer sempre em máquinas térmicas é preparar o passo a passo do trabalho para na hora de fazer o trabalho em si, eu já saber o que eu preciso fazer, né? Esse trabalho, todos os trabalhos na verdade são em grupo e o grupo é aleatório, ele é escolhido pelo Zoom. E aí, nesse trabalho não foi diferente, ele foi um pouquinho mais complexo porque ele tem vários componentes, esse circuito aqui de turbinas, de condensador, de caldeira, não é um circuito, né? É um sistema, na verdade. Mas enfim, com o passo a passo foi bem mais tranquilo, a gente conseguiu fazer. E eu já tenho a nota dessa matéria, então vou poder contar para vocês no próximo vídeo, junto com as outras notas. Devo dizer que eu gostei muito dessa matéria, eu gosto das matérias de calor, especialmente essa matéria aqui teve um professor muito bom, que a gente conseguia acompanhar as aulas bem, ele desenhava no iPad dele, e enfim, eu achei bem interessante o método de avaliação, porque assim a gente estuda cada aula, né, e cada sistema que ele dá. Agora, para a metodologia da pesquisa, como eu disse, teve um trabalho final nessa última semana, que foi sobre a apresentação. Então, nesse trabalho, a gente teve que montar a nossa apresentação de trabalho final da faculdade, então de TCC,
E eu achei que foi interessante porque, assim, não era um trabalho que eu esperava, porque eu esperava que fosse algum outro trabalho de escrita, mas não, na verdade a gente teve que montar um PowerPoint com todas as informações que a gente deixou nas outras partes, né, do TCC. Então, resumo, explicação, a gente teve que também metodologia. Tiveram várias coisas que a gente teve que incluir nesses slides, né, da apresentação. E depois de fazer os slides, a gente teve que gravar. Então, acabei gravando um videozinho de 4 minutos, que era o tempo máximo, explicando sobre o que era o meu TCC, ou o que seria o meu TCC. Porque, como eu já falei para vocês, essa é uma matéria teórica que a gente escolhe um tema para o nosso TCC e a gente faz algumas partes dele. Mas TCC é uma pesquisa muito ampla, muito comprida, né? Então não dá para fazer em 6 meses numa matéria. Então isso aqui é só para a gente aprender a escrever o relatório. Então gostei bastante dessa matéria. Foi a única da aula que teve aula assíncrona, também já tem a nota dessa matéria. Mas eu queria que talvez ela fosse síncrona, porque eu me dou melhor com aulas síncronas, mas eu consegui aprender bem mesmo assim. Agora, para fontes alternativas, o caderno continua igual, tá? Porque eu ainda não consegui parar para escrever os resumos das aulas que eu já tive. Tem um resumo meu que está no computador, que é só passar para cá, porque eu quero que esse caderno fique completinho. Mas, por enquanto, eu estou deixando assim, eu vou descansar um pouco, porque o período acabou recentemente, né? Eu fiz uma viagem semana passada, que foi a minha primeira semana de fato de férias, então eu estou um pouco cansada ainda. E aí eu quero descansar, né, antes de pegar isso para terminar, senão semestre que vem eu vou começar cansada já. O meu próximo semestre começa dia 12, tá? Desse mês, do mês que vem, então 12 de julho. E a gente teve, teoricamente, 4 semanas de férias, mas na verdade eu só tive 3, porque o trabalho de fontes a gente teve um adiamento, né, do prazo, então acabei fazendo só na última semana, que era a 13ª, sendo que só tinham 12 semanas. Mas tudo bem, deu tudo certo. Então agora eu vou mostrar o meu caderno de elementos de máquina. Como eu falei para vocês, eu ainda estou de terminar esse caderno, né? Fiquei de terminar ele. Eu já comecei algumas partes, mas nada assim muito avançado, porque eu preciso terminar essa terceira parte da matéria, que foi da P3. Então aqui eu tenho os meus resuminhos que eu usei para estudar para a prova, né? Que é o passo a passo das questões que caíram nas outras provas, e eu estudei basicamente pelas provas antigas, tá? Porque esse é o melhor método para essa matéria. Então, eu também tenho aqui algumas anotações das coisas mais importantes, alguns exemplos que foram dados durante a aula, que eu achei importante anotar, mas a teoria pesada em si eu acabei não anotando, porque eu expliquei em outro vídeo para vocês que não estava dando certo fazer esses resumos. Eu estava gastando muito tempo e não estava compensando, porque a minha nota da primeira prova não foi tão boa. Então eu imprimi os slides do professor aqui nessas folhas, que eu ainda tenho que cortar e colocar aqui no caderno inteligente, é só furar e cortar. Então ainda estou de fazer isso, inclusive acho que eu vou fazer isso hoje. E aqui atrás tem algumas provas antigas que foram feitas e também tem a solução, né, da prova que eu fiz para estudar para minha prova de fato. E a terceira prova, eu devo dizer que eu fui muito bem, tirei 10 nessa terceira prova. Então, nessa matéria, eu tirei 3,5 na primeira prova, 10 na segunda prova e 10 na terceira prova. Devo dizer que isso também foi ajuda do professor, porque na primeira prova a gente teve uma matéria que era difícil, combinada com uma prova que era difícil e longa, combinada com uma correção rígida. Então, na segunda e na terceira prova, o professor pegou mais leve e também a correção dele foi mais leve. Então, acabou ajudando assim a aumentar a nota. Eu também estudei bem mais para a segunda prova do que para a primeira. Para a terceira prova, não estudei tanto quanto para a segunda, mas eu estudei mais do que para a primeira. Então, tá aí 3,5, 10 e 10. Enfim, essa aqui foi a última semana de aula, mas além disso aqui, além da parte da faculdade, tem algumas outras coisas interessantes que aconteceram nessa semana. Essa foi a primeira semana do meu estágio, então eu consegui, depois de 3 meses aqui de volta para o Brasil, um estágio em uma área de engenharia mecânica de fato, então estou super contente de ter conseguido essa vaga.
Para mim é muito importante trabalhar na engenharia mecânica bruta, porque eu quero projetar, eu quero fazer qualificação, eu quero analisar, quero fazer simulação. Então, eu quero trabalhar um tempo nessa área para também desenvolver alguns conhecimentos específicos. Então, fiquei muito feliz de ter passado por essa vaga. Comecei o meu estágio na segunda-feira, então dei sorte porque as minhas matérias de segunda e quarta já tinham acabado, né, que era elementos de máquina e também transferência de calor, as duas matérias que tinham prova, e eu já tinha feito todas as provas na 11ª semana. Então consegui começar o meu estágio bem tranquilamente. E aí a única coisa que eu precisei fazer nessa semana de fato foi organizar os documentos do estágio e também pedir para a faculdade assinar o meu estágio, que foi um processo que demorou um pouco, teve vai e vem, eu tive que me comprometer a fazer algumas coisas com o coordenador, em termos de formatura, em termos de matéria. Então, basicamente, eu tive que montar um plano de estudos para me formar dentro de 3 semestres. Então, é isso que eu pretendo fazer, eu preciso correr atrás disso. Não são muitas matérias por semestre, são só 4, na verdade. Então, não deve ser uma coisa muito difícil de se fazer. Mas tem o problema das vagas, porque às vezes a matéria que eu quero cursar em um dado semestre não tem vaga suficiente e aí eu não consigo cursar ela. Mas enfim, a gente vai tentando resolver isso, né? Eu tô focando na parte feliz, que foi conseguir esse estágio. Então, é só isso que eu queria falar com vocês. Quem me segue lá no Instagram, que é o @estudo.brio, já tá por dentro dessas novidades, já sabe que eu tô estagiando. Agora é a minha 3ª semana de estágio, na verdade. A minha 2ª semana eu tive treinamento, então foi muito bom. E eu tô me dando muito bem com a equipe de lá. Todo mundo parece super simpático, então tô realmente bem feliz com essa oportunidade. Enfim, gente, foi isso para essa semana. A última semana do semestre finalmente acabou. Assim, não achei tão longo quanto os outros, porque, claro, não foi tão longo quanto os outros. Esse semestre só teve 12 semanas, então foi bem mais curtinho. Mas por ser online ficou um pouco mais tranquilo, porque eu não preciso me deslocar até a faculdade e também porque a gente teve muito mais trabalho do que prova em si. As matérias que eu tive prova foram só 2 e as outras 4 matérias eu tive trabalhos. Então, consegui levar bem mais tranquilamente do que antes. Agora que eu vou começar o meu 8º período, que na verdade é o meu 9º período, só que com as matérias do 8º, eu vou estar fazendo estágio. Então a gente vai ver como vai ficar esse equilíbrio aqui. Eu já estou com o meu planner do Caderno Inteligente, que eu estou usando para me organizar. Eu estou experimentando algumas coisas e eu vou mostrar para vocês como é que está ficando em um outro vídeo. Enfim, gente, foi isso. Muito obrigada e até o próximo vídeo. We dancing.